Segunda-feira, início de semana, que legal! Hoje teremos aula das disciplinas de português e de ciências. Vamos lá? Aqui na nossa aula passada de língua portuguesa, falamos sobre o S e o SS, quando eles são utilizados nas palavras. O S se utilizando apenas no começo de palavras e o SS sendo utilizado no meio das palavras que possuía o som de S, no meio de duas vogais, não era? Agora, na aula de hoje, iremos ver o S com som de Z. Vamos lá conhecer? Hoje na nossa aula iremos conhecer algumas palavras que são escritas com S, mas que possuem um som de Z. O S, ele apresenta o som de Z quando se encontra entre duas vogais. Vamos lá ver? Agora vamos ver algumas palavras que são escritas com S, mas elas possuem o som de Z. A palavra tesoura. Percebam que quando vamos falar o som do S, sai o som do Z, tesoura. E percebam que está no meio de duas vogais. Então, sempre que estiver no meio de duas vogais e estiver com o som de Z, utilizamos o S, Tesoura. Tem o som de Z, está entre duas vogais, mas é escrita com S. Outra palavra, crise. Podemos perceber que o S, ele tem o som de Z, crise. Ele está entre duas vogais e tem o som de Z. Então, crise também é escrita com a letra S. Outra palavra, música. Quando eu vou falar o som do S, percebam que sai um som de Z, música. Então, tem som de Z, está entre duas vogais e é escrito com S. Outra palavra, visita. Percebam que o S, ele transmite o som de Z. Está entre duas vogais e é escrita com S. Visita. Roseira. Está entre duas vogais e tem o som de Z. Então, também escrito com S. Casamento. Quando eu falo a sílaba que tem o S, percebam que sai o som de Z. Casamento. Está entre duas vogais e também é escrito com S. Frase. Eu tenho o som de Z, mas é escrito com S. Está entre duas vogais e é escrito com S. Muito bem. Então, sempre que estiver o som de Z e estiver escrito entre duas vogais, utilizamos o S, porque o som de Z entre duas vogais é escrito com S, tá certo, pessoal? Nessa regrinha, ela existe uma exceção. No caso das palavras com S, de apresentação de Z entre uma vogal e uma consoante, vai existir casos que o S ele não vai aparecer entre duas vogais. Ele vai aparecer entre uma vogal e uma consoante, que é no caso que a consoante N ela é nasalada. Mas o que é ser nasalada, professora? É porque quando eu falo a sílaba que tem o N e o S, a gente sente que o som dela também sai pelo nariz. Vamos lá ver? Temos aqui dois exemplos, que é trânsito e transição. Então, vamos ver porque o N é nasalado. Quando falamos trânsito, se a gente colocar a mão aqui no nariz e falar trânsito,
A gente vai perceber que quando fala o som ele é emitido pelo nariz. E o nariz ele vibra um pouco. Ó, façam o teste aí. Coloquem a mão no nariz desta forma e falem trânsito. Perceberam que o som ele consegue ser emitido pelo nariz? O nosso nariz ele vibra um pouco. Então, desta forma, quer dizer que o N ele é nasalado, porque ele sai pela boca e também pelo nariz. Quando a gente fala, vibra aqui no nariz, certo? Então, nesses casos, também tem o som de Z, só que está entre uma consoante e uma vogal, mas é escrito com S, porque o N, a consoante N, a consoante N é nasalada. Quando eu falo, ela sai pela boca e pelo nariz. Outra palavra, transição. Ó, vamos colocar a mão no nariz de novo. Ó. Transição. Perceberam que o nariz vibra um pouco? Então, aqui também é escrito com a letra S no meio do N e do I. Sempre que o N for nasalado, irá se utilizar o S, tá certo? Vamos ver a letra S com o som da letra Z, com o som de Z. Primeiro vamos lembrar do som do S. Sa, sé, si, só, su. Mas quando o S fica com o som da letra Z, quando S fica com o som do Z, é quando um S só está no meio das vogais A, E, I, O, U. Vamos ver algumas palavras só com um S no meio das vogais. Um S só está no meio das vogais A e E, então ele ficou Z, base. Um S só está no meio das vogais E e O, então ficou Z, peso, porque o S está no meio das vogais. Um S só está no meio das vogais U e A, então ficou Z, usado. Só tem um S no meio das vogais. Piso, só tem um S nas vogais no meio, I e U, então ficou Z. Só tem um S no meio das vogais, I e U, então ficou Z, liso. Agora, vamos para a nossa atividade lá na página 73. Quesito 1. Observe as fotos e escreva a palavra correspondente de cada uma. Temos aí as fotos e vocês irão escrever o número correspondente de acordo com o que está nesse quadro. No quadro temos tesoura, zebra, besouro e azeitona. São justamente os nomes das figuras que estão representadas. Então, nessa linha, vocês irão escrever o nome de cada uma. Certo, pessoal? No pontinho, leia as palavras que você escreveu e compare o som da letra Z e da letra S. O que você percebeu? Quando vocês lerem as palavras, vocês irão comparar o som das duas e irão dizer aí o que vocês perceberam que elas têm, certo? Quesito 2. Leia as palavras do quadro e distribua-as na coluna correta, de acordo com o som da consoante S. Temos o quadro aí com algumas palavras e vocês irão distribuir nessas duas colunas. Na primeira coluna, vocês irão colocar as palavras S com som de Sé e na segunda coluna irão completar com S com som de Zé. Então vocês vão ler as palavras, vão ver qual som elas representam e vão colocá-las na coluna certa, tá, pessoal? Embaixo no pontinho, complete
os quadrinhos. O Z pode ser representado pela consoante Z ou S? Qual vocês acham que completam aí? Como em buzina. Prestem atenção na palavra que está na frente, que ela já irá dizer se o que completa, a consoante que completa esse espaço é Z ou S. E pela consoante S ou Z, entre vogais, como em música. Vocês vão ler a informação e vão completar de acordo com o que a gente aprendeu, tá, pessoal?